Bem, pessoal, continuando o assunto do Ministério da Morte e da Condenação, eu quero deixar claro o seguinte para você. É o mesmo Deus que rege ambos os ministérios? Não, não é. Existe o Deus do mundo, o Deus dessa matéria, desse século, e existe o Pai inominável que está acima de todos. Ele é o inominável, ele está acima de todos e nada atinge ele. Quando você vê as pessoas dizendo, mas você está pecando contra Deus, você está fazendo isso, você está pecando contra Deus. Espera aí, e Deus está igualitário com o homem? Não, Deus não é igualitário com o homem. Deus não vai se irritar, nada alcança o Pai. O Pai, ele é amor, a única coisa que o Pai faz é salvar. O papel do Pai é salvar a humanidade e não fazer com que a humanidade sofra. Tá, pessoal? Não é isso. O papel do Pai não é fazer a humanidade sofrer, fazer você pagar pelo seu pecado, não. Veja o que Cristo falou a respeito disso. Ele disse, falaram para ele se ele viesse nos julgar. Ele disse, não, eu não vim julgar. Eu tenho quem vos julgue. Não é? Aqueles que escutam os meus ensinamentos, escutam a minha palavra e não as praticam, eu tenho quem o julgue. As palavras que eu falo, essa julgará no último dia. E aqueles que praticam não passará por julgamento, não será julgado. Ou seja, se não vai haver julgamento, então por que em Apocalipse está preparado um trono para julgamento? Está preparado todo um cenário, né, para ter um julgamento grande, né? Os 12 discípulos vão julgar as 12 tribos de Israel, né? Vai ter todo um cenário. Por que então em Apocalipse está daquele jeito? Vamos lá. Esse ministério de julgamento, segundo o que o Messias deixa claro, é para o ministério da morte e da condenação. Por isso que Cristo ele não veio aqui simplesmente para anular a lei e os profetas. De jeito nenhum. O Messias não veio para anular a lei e nem os profetas. Por quê? Porque para os filhos desse mundo, a lei e os profetas vigorará para o resto da eternidade. Quem está em Cristo, aqueles que saem da lei de Moisés, como Paulo diz em 2 Coríntios, né? Aqueles que saem de Moisés para Cristo, eles estão saindo da lei, ficando acima da lei e ficando acima dos profetas. Porque aí, aqueles que estão em Cristo não passará por condenação. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação restará para os que estão em Cristo. Então ele não vai passar por julgamento. Porque os ensinamentos de Cristo é a absolvição para aqueles que nela estão. Naqueles ensinamentos estão. Aqueles que estão na faculdade, que é o Messias, não passará por julgamento. E essa é uma grande diferença para diferenciar os que estão no ministério da morte e da condenação e os que estão no ministério do Espírito. Tá? Aí você me pergunta, então quer dizer que Apocalipse e as profecias que falam a respeito das últimas coisas não é relacionado ao Messias? Não, não é relacionado ao Messias. Vamos observar. Os pais da igreja e o Deus do mundo, utilizando seus filhos, eles fizeram com que todos pensem que o cristianismo é do Deus desse mundo, mas não é. O cristianismo tem nada a ver com esse mundo. O cristianismo é algo de um reino superior. É isso que o Messias trouxe. Por que os israelitas, que são da lei e que conhecem a lei, não aceitaram até os dias de hoje o Messias que veio? Porque o Messias que veio, ele não tem absolutamente nada a ver com o que estava sendo ensinado. E onde nós vemos isso? Vamos lá.
Quando João tem dúvida a respeito do Messias, ele manda perguntar. Pergunta se ele é aquele que esperávamos ou se haveremos de esperar outros. Ele diz, fala para João que os cegos veem, os coxos andam e aos pobres é ensinado o reino dos céus. Espera aí. Então existe uma diferença, porque o que via, o que estava profetizado, ele deveria reger as nações com vara de ferro, ele deveria restaurar o trono de Davi e reger todas as nações, ser o reino mais poderoso do mundo, para reger todas as nações do planeta, debaixo de poder de uma vara poderosa de aço, uma vara firme. Então, o Cristo que veio pregando, fazendo o sermão da montanha, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do Pai. Vocês que têm a centelha divina dentro de vocês, o reino do Pai é de vocês, vocês não são desse mundo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles veem esse mundo, a injustiça que acontece o tempo todo, e eles têm sede de que aquilo seja feito uma verdadeira justiça. Não a justiça do Deus do mundo e nem a justiça do Deus desse mundo e nem desse mundo. Mas a justiça do Pai, que a justiça do Pai é completamente diferente da justiça desse mundo. A justiça do Pai é enxergar que todos que aqui estão no caos, nessa matéria, eles foram vítimas e são vítimas e precisam de serem absorvidos dessa tragédia que aconteceu. Então a visão muda. Por isso que em João, na epístola, diz: aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que isso significa? Eu até falei para o rapaz. Quando, se você tem a centelha divina dentro de você, quando você tem a centelha divina dentro de você, você tem compaixão de tudo que acontece em sua volta, porque você olha com o olhar do Espírito que está dentro de você. Quando você não está ofuscado pelo Deus do mundo, que faz você se tornar insensível para não enxergar o que acontece nesse mundo. O que acontece nesse mundo é uma existência em cima da morte e do sofrimento. O ministério da morte e do sofrimento, ele é rotativo. Para você estar vivo, tem outros morrendo. Para um animal estar vivo, o outro teve que morrer. Então o predador se alimenta da presa. Se você olhar com um olhar crítico e insensível, você não vai ver a presa se desvaindo em dores, sofrimento e medo. Quando um leão ele pega a presa ela se desvai de medo, de dor e sofrimento. Entende? O gado, seja lá quem for. Isso no mar, nós olhamos para o céu, olhamos e vemos maravilhoso, o céu lindo, maravilhoso. Para o mar, nós vemos o mar maravilhoso, mas por que nós olhamos superficialmente por cima e não observamos o que sustenta esse mundo? O que está sustentando esse mundo é sofrimento e dor. É rotativo sofrimento e dor. A morte e a condenação. A condenação e a morte o tempo todo. Então esse sistema aqui, esse ministério aqui, é dessa morte e da condenação. O Deus que rege esse mundo, ele durante 40 anos no deserto, com Moisés, né? Depois vocês vão perceber que Moisés, no Apocalipse, ele vai entrar como o falso profeta, mas eu não vou falar sobre isso agora. Vocês verão que Samael, Azazel ou Baal, né, ou o Senhor dos Exércitos, ele vai entrar aí como o anticristo, e a rainha do céu, lá de Jeremias 44, né, por diante ali, 16, por diante, 20, essa rainha do céu, ela vai surgir como a besta, né? Ela vai surgir como o dragão, a antiga serpente. Então, o Apocalipse está retratando da manifestação, da materialização, da manifestação desses seres do ministério da morte e da condenação. Então, quem vai passar pelo sofrimento? Quem vai passar pelo julgamento? Aqueles que estão no ministério da morte e da condenação. Porque os que estão em Cristo
já não restará nenhum julgamento. Entende? Por isso você tem que dividir muito bem o que é ministério da morte, da condenação, daquilo que é ministério do Espírito e da justiça. Tá? Porque se você não o fizer, você vai ficar com a sua cabeça bagunçada, você vai ler a Bíblia de cabo a rabo e jamais entenderá algo tão simples. Porque Cristo é a divisão disso aí. No próximo vídeo, eu darei continuidade nesse assunto. Se você estiver gostando, dê o seu like no canal. Tá? Eu vou começar a fazer mais vídeos assim, eu acho que é muito mais rápido passar a informação. Porque eu estava passando, lógico, quando eu puder, eu faço aquele vídeo que eu estava fazendo com voz. Nem sempre a gente pode estar no estúdio fazendo esse trabalho dessa forma. Tá bom? Então no próximo vídeo continua o assunto.